Bom dia, povo lindo. Deus abençoe você. Seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Que bom tê-los conosco. Louvado seja Deus pela sua vida. Muito bom estarmos juntos. Muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. Muito feliz por você estar aqui nessa manhã recebendo de Deus e dando também o seu melhor a Deus. Nós temos muitos desafios, as coisas vão acontecendo no tempo de Deus e nós temos sido surpreendidos, às vezes com boas notícias, outrora com notícias difíceis, mas sobretudo o que Deus tem colocado no nosso coração é que Ele tem sido a nossa rocha. Então, não sei o momento em que você está vivendo, na verdade nós nos importamos com o momento em que você está vivendo, mas nem sempre sabemos daquilo que você está passando. Mas eu quero que você saiba algo nessa manhã. Seja você uma pessoa próxima de muitos de nós ou está chegando agora nessa casa, o Senhor está com você. Quantos creem nisso? Levantei com essa expectativa hoje no Espírito, assim, a respeito dessa confirmação da paternidade de Deus no nosso coração, na nossa vida, e do quanto Deus nos ama e se importa conosco. Então, antes de começarmos a ministrar, eu quero que você receba isso da parte de Deus. Ele se importa muito com você. Aliás, por isso você está aqui hoje, porque há uma preocupação no coração dele em relação à sua vida. Amém? Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Eu queria agradecer a Deus pelos jovens dessa casa, né? Muitos irmãos e irmãs. Ontem eu vi uma galera aí assim completamente envolvida com as coisas de Deus. Tivemos um culto ontem, o pastor Bruno veio ministrar aqui. Eu fico surpreso, queridos, como Deus faz as coisas. Houve um tempo em que nós tínhamos que fazer quase tudo e hoje eu vejo Deus levantando uma geração. E isso nos alegra muito o coração, em saber que quem cuida da igreja é o próprio Deus. Nós tínhamos ontem aqui aproximadamente uns 150 jovens, entre jovens e adolescentes. Tinha alguns adultos aí, uma meia dúzia, né, que deram a desculpa que trariam os filhos e ficaram, mas foi uma bênção, deu tudo certo. Mas ontem nós tivemos uma experiência assim muito positiva, né, vendo Deus levantar uma nova geração. E nós nos bastidores fizemos muito pouco, queridos, muito pouco. Deixamos mesmo o Espírito Santo se mover por meio desses irmãos, dessas irmãs. Então eu quero louvar a Deus pela vida da galera, né? O Tiosso, a célula dos jovens, a Yara, o Lucas, o pessoal organizou tudo. E eu fiquei aqui só desfrutando do que Deus estava fazendo. Foi uma bênção. Então, glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Eu quero falar com vocês hoje, queridos, sobre algo que talvez te responda algumas questões. Então, o título da mensagem nessa manhã é: será que eu posso? Uma das coisas que sempre será uma interrogação para o ser humano é o que ele pode e o que ele não pode, mesmo quando você já caminha com Deus há muito tempo. Existem algumas circunstâncias na sua vida, algumas bifurcações que você entra e encara às vezes de frente, e você não sente-se muito seguro, muito segura para tomar algumas decisões. O que nós devemos fazer quando nós não temos uma segurança nas decisões a serem tomadas? A primeira pergunta que nos vem é: será que eu posso? Será que eu devo? Posso ou não posso? Devo ou não devo? Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso nessa manhã. Então, se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que essa palavra também possa mudar a sua história e o seu coração. João capítulo 15, verso 5. Se você é dado as anotações, fique à vontade. João 15, verso 5 a 8. Um texto bastante conhecido de muitos de nós, onde Jesus se declara videira, declara o Pai como agricultor. Então vamos ver o que Deus vai nos falar através desse texto. Diz assim, olha o verso 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais serão apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Louvamos o teu nome, Senhor. Graças te damos por essa manhã, por esse tempo. Graças te damos, ó Deus, porque sobre todas as coisas nós agora queremos nos debruçar na tua palavra. Tivemos um tempo maravilhoso, Senhor, de intimidade contigo enquanto cantávamos ao Senhor, mas nesse momento, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz como nunca antes nós ouvimos. Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada experiência, sabemos que o Senhor pode mudar a nossa vida por uma simples palavra. Basta uma palavra sua e a nossa vida é transformada totalmente na essência. Por isso, Senhor, fecha os nossos olhos para o mundo físico, tapa os nossos ouvidos para as palavras negativas e contrárias à tua vontade. Senhor, e ajuda-nos a estar abertos para a transformação da tua palavra nessa manhã. Que ela caia na nossa terra, Senhor do coração, como uma terra fértil, ela produza muitos frutos para ti. Essa é a nossa oração. Livra-nos da palavra humana, livra-nos da vontade humana, Senhor, e muda a nossa história, na autoridade do nome de Jesus, a quem oramos, a igreja diga amém. Será que eu posso? Eu penso que nós poderíamos encerrar por aqui só com a leitura, né? A leitura do texto, ela é clara, queridos, em dizer que todas as coisas que nós fazemos desconectados de Deus não têm a aprovação de Deus. Todas as coisas que nós fazemos desconectados da videira, desconectados da seiva do Senhor, nós vamos ter resultados, às vezes, catastróficos futuramente. Quando Deus nos dá a ideia de nos falar a respeito dessa conexão, eu quero alinhar algumas coisas com vocês nessa manhã, porque existe uma sofisma, queridos, existe uma sutileza nos nossos dias a respeito de uma espiritualidade, a respeito de um cristianismo que está um pouquinho longe daquilo que Deus de fato diz a respeito da sua vontade plena para cada um de nós. Existe uma vontade de Deus que é absoluta para a sua vida. Nós, queridos, quando olhamos para a carta aos Romanos, Paulo, a escrever aos seus irmãos, a nós também, ele diz no capítulo 12 que Deus tem 3 vontades para a sua e para a minha vida. A vontade de Deus que é boa, a vontade de Deus que é agradável, mas ele fala de uma vontade de Deus que é perfeita. Existem momentos, amados, na vida dos cristãos, dentro do que se diz cristianismo, que eles tomam algumas decisões. Alguns decidem simplesmente por navegar na presença de Deus, por caminhar na presença de Deus, pela vontade boa de Deus. Porque a vontade boa de Deus, em vista do que a pessoa vivia no mundo, ela já é muito melhor do que o que ele estava enfrentando. Outros optam por viver a vontade agradável de Deus. Existe uma vontade de Deus, todas as vontades de Deus são boas para as nossas vidas. Ainda que muitas vezes elas nos tragam correção, a vontade de Deus sempre vai ser boa para mim e para você. Mas eu fico pensando, queridos, que quando o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala a respeito de pessoas que não foram dignas, a terra não era digna dessas pessoas, melhor dizendo, porque essas pessoas tiveram uma postura de tal forma na presença de Deus. Quando o autor aos Hebreus cita de que o mundo não era digno dessas pessoas, eu compreendo que essas pessoas passaram a viver, compreenderam como viver na perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade que é perfeita. Existe uma vontade, queridos, porque quando nós olhamos em relação à nossa salvação, nós olhamos para a cruz em primeiro lugar. E a cruz, na verdade, nos justifica de tudo. Não existe nada na sua vida, nada na minha vida que nós fizemos, estamos fazendo ou viermos a fazer que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8 nos fala disso, nada pode nos separar. Porque em relação no que diz respeito à sua salvação, queridos, ela foi paga por um alto preço na cruz do Calvário há mais de 2000 anos. Eu não estou querendo colocar em pauta com você, na nossa reflexão de hoje, a sua salvação. A questão não é a sua salvação. A questão é, depois de salvos, o que de fato nos tornamos e o que de fato temos vivido em Deus. A sua vontade agradável, boa ou sua perfeita vontade? Quando nós vivemos a perfeita vontade de Deus, não existe perguntas como essa, posso ou não posso.
de maneira demasiada, sem sentido, simplesmente para massagear os nossos egos. Quando nós entendemos a perfeita vontade de Deus, queridos, nós vamos literalmente entender que ora vamos estar surfando em ondas altas e outrora estaremos crucificados totalmente. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz a toda a verdade. A Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós temos uma conexão com Deus a respeito do que Deus é e da forma como Deus trabalha na vida da sua família, chamada família cristã, dos seus filhos que foram regenerados, resgatados, dos seus filhos que foram justificados, Deus trabalha numa vontade perfeita. É isso que Deus está fazendo. Então, essas perguntas de posso ou não posso, devo ou não devo, o que eu posso, queridos, são coisas que nós precisamos atentar para o nível de maturidade que nós temos tido em relação ao nosso relacionamento com o Pai. Paulo chega a dizer em um determinado momento da sua caminhada com Deus, que ele diz, olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Depois do eu tudo posso, existe, queridos, na verdade uma condição desse poder. Qual que é a condição que determina o eu tudo posso? É viver o tudo que posso naquele que me fortalece. Será que nós temos coragem de viver naquele que nos fortalece em tudo que nós fazemos? Em tudo, queridos. Nós temos coragem de fazer tudo o que fazemos na pessoa de Jesus? Eu creio que não. Porque nós somos humanos, nós somos limitados, temos dificuldades, temos as nossas rasuras, temos as nossas fissuras. Eu sempre brinco com os irmãos que nós somos vasos na mão de Deus, mas somos vasos com fissuras. Temos problemas. Mas a grande questão, amados, é que dentro dessa humanidade, dentro dessa percepção de vivência na terra, nós enfrentamos dois mundos, duas realidades. E são essas realidades que, na verdade, elas tendem a nos aproximar da perfeita vontade de Deus, ou elas tendem a nos afastar totalmente do centro da vontade de Deus. Tudo indica que a maneira como você e eu enxergamos esses dois mundos é o que nos vai dar um resultado final de frutos ou de permanência no Senhor. É como nós enxergamos. Você sabia que as lentes que você e eu enxergamos as coisas não são as mesmas lentes? É por isso que o grande desafio da palavra de Deus e dos evangelhos é fazer com que todos nós que nascemos de novo possamos enxergar com a mesma lente, chamada lente de Cristo. É a lente de Cristo. É nisso que você vê os apóstolos lutando por todo o período do Novo Testamento, tentando trazer a verdade absoluta sobre a vida das pessoas à luz da vontade de Deus e não da própria vontade. O que nós entendemos, queridos? Nós entendemos que se nós não passarmos a compreender a perfeita vontade de Deus, nós sempre iremos nos dividir. Sempre. É só questão de tempo. Todas as vezes que a vontade humana prevalece, nós começamos com aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Então nós temos dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. Qual que é a grande tensão disso que nós vivemos, queridos, do mundo natural principalmente? Nós somos seres naturais, carne e osso, e nós precisamos compreender a nossa humanidade. Eu não sei por que nós complicamos tanto o evangelho, eu não sei por que muitos de nós às vezes transformamos a vida cristã num grande Frankenstein. Não sei, queridos, eu não consigo compreender às vezes. A nossa vida, ela deveria ser muito mais simples e muito mais leve do que aquilo que nós vivemos. Às vezes você conversa com pessoas, eu não sei se você já passou por situações assim, você começa a se envolver com quem você tanto deseja ajudar, pessoas que você se compadeceu do momento em que elas estão vivendo, e a cada encontro com elas, você sai da presença da pessoa como se você tivesse um caminhão nas costas. Um peso enorme. Às vezes circunstâncias que eram para ser resolvidas de maneira tão natural e tão simples, com uma simples percepção da vontade de Deus. Se vocês estiverem conectados em mim e eu em vós, tudo quanto vocês pedirem lhes serão dado. Se vocês estiverem conectados em mim e eu em vocês, está dizendo Jesus, a vida de vocês, ela precisa ser mais leve. O porquê que nós pesamos tanto nos relacionamentos, o porquê que nós pesamos tanto, queridos, naquilo que Deus confia nas nossas mãos? Porque nós não temos compreendido a diferença entre o mundo espiritual e o mundo natural.
O mundo natural, na verdade, queridos, você não precisa se esforçar para viver nele, porque faz parte dos instintos humanos que você tem. Mesmo que as pessoas não ensinem nada a uma criança, mesmo que elas não ensinem, é a cadeia, queridos, da humanidade. A criança vai crescer e ela vai aprender a se defender, ela vai aprender a conquistar, ela vai aprender a recuar, ela vai aprender o que é certo, o que é bom, o que pode, o que não pode, porque ela vai percebendo com as atitudes e práticas da vida. Quando nós olhamos para as cadeias criadas por Deus, por exemplo, o mundo animal, por que existem animais que caçam outros? Porque a cadeia alimentar. Então existem coisas que os nossos instintos nos levam. Existem coisas que você e eu vivemos, insistimos, perseveramos nisso por causa daquilo que está no nosso DNA. Não tem a ver com um esforço, queridos, é natural, é natural. E Deus então está nos dando uma ideia, sabe? Por que eu coloco alguns sinais naquilo que diz campo natural para vocês enquanto humanos? Para que vocês possam ser preservados nos dias difíceis da vida. Por que nós temos febre, queridos? Quando a febre nos alcança, é porque existe uma infecção. Não fosse a febre nos avisar da infecção, morreríamos, nem saberíamos por quê e do que, não saberíamos. Então toda febre em um ser humano é para que possa ser constatado de que existe uma infecção no organismo, e o organismo está lutando contra algo. O que Deus está nos dando, querido, são maneiras e meios e formas de que nós possamos compreender diante de Deus o que nós estamos enfrentando e vivendo. O porquê será que às vezes uma tristeza nos alcança? O porquê será que às vezes nós somos direcionados a um tipo de postura, a um tipo de quebrantamento? Tem a ver com as questões que são espirituais, tem a ver com as questões que são naturais, tem a ver no nosso relacionamento com Deus, tem a ver no nosso relacionamento com o outro. O porquê será? São sinais. Você já pensou se o seu corpo não desse sinais a você? Nós morreríamos exaustos, queridos. Exaustos. Se você não sentisse canseira quando você passasse dos limites. Existem pessoas que trabalham 48 horas por dia, não é nem 24. Você não sobreviveria, eu não aguentaria. Os sinais, na verdade, queridos, eles são para que nós sejamos recolocados no centro da vontade de Deus. Então, quando eu tenho questões como aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, depende muito de como eu estou conectado com aquele que pode me responder. Pelo centro da sua perfeita vontade. A aprovação dos homens, por mais teologia que um pastor possa ter, queridos, por mais teologia que um líder possa ter, por mais vida de oração que uma pessoa que você conhece possa ter, não é o suficiente para dar a você aquilo que somente Deus pode te dar. Porque nenhum de nós somos capazes de morrer por você para justificá-lo. Isso já foi feito, e se tentarmos fazer isso, é pura heresia. Toda a nossa justificação, todo o sacrifício que nos era favorável, por conta de uma vida contrária que tínhamos, estava na cruz do Calvário. Então nós precisamos estar conectados, queridos, e precisamos entender que diante dessa duplicidade de enfrentamento que temos todos os dias entre o nosso espírito e a nossa carne, o que nós estamos vivendo dentro de uma realidade de conexão com o Pai. Eu quero abordar algumas coisas com vocês. A espiritualidade, queridos, não diferente da vida carnal, a espiritualidade também dá sinais para você. Quando você está com febre, como eu disse há pouco, no seu corpo físico, é porque existe algo que não está bem. Existe febre espiritual, quando sabem disso. Existe dor de cabeça espiritual, existe dor no estômago espiritual, existe tudo isso no mundo espiritual. Porque na verdade Deus usa o mundo físico para nos ensinar, queridos, que alguma coisa na nossa vida espiritual não está bem com Ele. E quando nós nos desconectamos, todas as vezes que nos desconectamos do Pai, nós vamos ter problemas futuros. Sabe os teus problemas de relacionamento? Não é por causa do relacionamento que você tem, é por causa da sua distância de Deus, ou da sua não compreensão da palavra de Deus como ela é, na sua totalidade. Às vezes temos uma interpretação da palavra de Deus que escraviza quem está conosco, ou nos próprio escraviza, por falta de uma compreensão clara do que é a vontade e a palavra de Deus. E isso causa muitas dores para a nossa caminhada. Dores para nós mesmos, dores para quem convive conosco. Existem momentos na sua e na minha vida, queridos, que nós estamos sendo afetados por circunstâncias que nós poderíamos estar passando reto, mas nós estamos sofrendo.
compreensão da palavra de Deus. O que nós temos recebido de Deus, queridos, como nós temos compreendido a palavra de Deus, se não for conectados pela videira que é Cristo, nós estamos tendo um sério problema. Nunca desconecte um texto do seu contexto. Nunca isole uma palavra de Deus como defesa das suas emoções. Nunca se aproprie da palavra de Deus por causa das suas vontades. Nunca faça isso. Todas as vezes que agimos assim, nós trazemos uma infecção para o corpo. Certamente, a infecção em primeiro momento ela não resulta em febre. Quando ela vai resultar em febre, é porque o corpo já está sendo tomado. Nós temos dois mundos e precisamos aprender e entender o que João está nos falando no capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Quantos acreditam que Deus dá dons e talentos aos homens? Deus dá dons e talentos a nós. Sabia que os nossos dons e talentos fazem com que nós produzamos coisas na vida, das quais, por conta dessa produção, achamos que Deus está no negócio? Achamos que Deus está aprovando o que estamos fazendo? Nem todo sucesso, queridos, é medido pela aprovação de Deus. Existem homens e mulheres muito bem-sucedidos na vida, mas não têm aprovação de Deus no que estão fazendo. Nós precisamos compreender isso, queridos. A aprovação de Deus nas nossas vidas está na quantidade de conexão que nós temos com Ele, com a sua palavra e com o centro da sua vontade perfeita e agradável e boa, como você preferir viver. Nós precisamos avaliar isso. Existe um texto, queridos, e eu quero trazer à nossa memória esse texto, né? Em João capítulo 5 está dizendo, em João capítulo 15, a partir do verso 5 que lemos, está dizendo que sem Ele nada nós podemos fazer. Ao mesmo tempo, em Lucas capítulo 1, verso 37, diz que tudo é possível para Deus. Nós não podemos nada, mas para Ele tudo é possível. Isso nos dá a ideia, queridos, de que quando nós estamos de fato conectados com o Pai, tudo é possível. É por isso que João afirma: se vocês estiverem nessa pegada, conectados em mim e eu conectado em vocês, está dizendo Jesus, se vocês estiverem nessa pegada, não existe nada que vocês me peçam que eu não vou conceder a vocês. Deus está dizendo algo muito profundo para mim e para você. Todas as coisas são possíveis para aquele que está em Cristo Jesus. Não existem limites, barreiras, queridos. Às vezes as pessoas nos questionam: pastor, por que nós não vemos mais curas e milagres como aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos? Porque não está conectado nele. Porque se você estiver conectado nele e a vontade dele for isso, vai acontecer. Se não for, também não vai acontecer, queridos. A grande pergunta que eu te faço é que nós estamos indagando uma situação que era vontade de Deus para um determinado período, querendo reproduzir ela no momento em que Deus não deseja fazê-lo. Pastor, o senhor está querendo dizer para mim que Deus não deseja mais operar milagres? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a forma como nós colocamos na cabeça que deve ser feito está muito mais ligado ao nosso querer do que como Ele deseja fazer. Deus continua operando, queridos, ressuscitando mortos nos nossos dias. Deus continua curando leprosos nos nossos dias. Deus continua levantando pessoas que são cadeirantes nos nossos dias, trazendo vista aos cegos nos nossos dias, mas não da forma que eu e você desejamos, porque a vontade dele é absoluta. A vontade dele é perfeita. Ele faz da maneira que Ele quer, quando Ele quer, e não da forma que nós desejamos, porque nós temos algo escrito para um período de tempo e desejamos: olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser, queridos. Nós precisamos estar conectados nele. E conectados neles, uma vez conectados, Ele vai fazer tudo quanto lhe apraz o seu coração. Então deixa eu dizer algo para você. Se você tem tido quebra de relacionamentos, eu quero dizer, nunca foi desejo do coração de Deus você ter quebra de relacionamentos são saudáveis. Se os relacionamentos estão sendo quebrados, é porque eles deixaram de ser saudáveis. E se eles deixaram de ser saudáveis, é porque na verdade nós saímos do centro da vontade de Deus. Porque se nós estamos no centro da vontade de Deus, nossos relacionamentos são bons. A pessoa pode não ser boa, mas os relacionamentos são bons. Paulo diz que ele se fez de sábio para ganhar os sábios, se fez de tolo para ganhar os tolos, de humilde para ganhar os humildes, para ver se pelo menos um era salvo em Cristo Jesus. Sabe o que isso me ensina, queridos? Não importa a condição do outro, importa como eu posiciono diante dele.
A minha posição diante do outro é que vai fazer a diferença daquilo que Deus está trazendo na terra. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. E Paulo compreendeu isso. Mas eu quero levar você a Mateus capítulo 25, queridos. Não precisa abrir, mas se você é dado as anotações, versículo 15. A partir do versículo 15, em Mateus 25, Deus nos fala de uma parábola. A parábola dos talentos. Nós estamos falando, posso ou não posso, pastor? Devo ou não devo? A Bíblia está nos ensinando, queridos, em João 15, que nós nada podemos sem Ele. A palavra sem Ele é nada, nada podemos sem Ele. Mas na parábola de Mateus 25, 15, o Senhor se apresenta a 3 servos. E a um servo ele dá 1 talento, ao outro ele dá 2 talentos, e ao outro servo ele dá 5 talentos. A Bíblia diz que o servo de 5 talentos, ele multiplica o que Deus havia dado. A Bíblia diz que o servo de 2 talentos também multiplica o que havia recebido. Mas a Bíblia diz que o servo que recebeu 1 talento, porque tinha um só, ficou com medo de perder, sabendo e tendo a ideia de que o seu Senhor era um Senhor justo e que iria cobrá-lo caso ele não multiplicasse, ele teve medo e ele enterra o talento. Na ausência do seu Senhor, quando o Senhor se afasta para voltar depois de um período de tempo, ele enterra o talento. Então, quando o Senhor volta a esses servos, depois de ter se afastado deles, Deus então, representando aqui esse afastamento, esse Senhor, diz que aquele servo, ele não multiplicou o talento, ele foi reprovado pelo Senhor. Nós, quando olhamos para essa parábola, queridos, somos ensinados isso de maneira assim categórica, porque na verdade quando você vai para a exegese desse texto, a ideia de Deus de fato é dizer, olha, vocês precisam prestar atenção no que eu estou confiando nas mãos de vocês. Mas eu estava agora de manhã pensando, e até isso foi meio assim de última, mas eu estava pensando sobre isso agora de manhã, e eu comecei a perceber alguma coisa a respeito desse texto que eu nunca havia percebido, queridos. Na verdade, nós temos já uma dobradura, já uma tendência de olharmos sempre para esse texto para condenar aquele que não produziu, aquele que não multiplicou. Porque a parábola fala sobre o que não multiplicou. Então, todas as vezes que usamos essa palavra, usamos para condenar aquele que não multiplica. Colocamos peso no coração das pessoas, nos ombros das pessoas, dizendo, olha, você não multiplica, você não dá fruto, você não presta, você não está conectado, você não isso, você não aquilo. É o que nós fazemos. Mas eu estou com uma percepção um pouquinho diferente nessa manhã desse texto, queridos. Esse texto diz que depois de o Senhor ter confiado talentos nas mãos dos homens, o Senhor se afastou dos homens. Porque a Bíblia diz que o Senhor saiu e foi embora. 2 daqueles homens, a Bíblia não explica porque nessa parábola ela não dá detalhes, mas de alguma forma o Senhor daqueles homens, que simboliza Deus, havia colocado neles, no interior deles, uma habilidade que um dos 3 não tinha. Eles estavam em 3. 2 tinham algo dentro de si que mesmo na ausência do Senhor, eles conseguiram se posturar. Me parece que aquele outro não tinha a mesma percepção, talvez, eu vou entrar aqui só em conjectura, só para a gente compreender juntos, talvez porque ele não olhava para as coisas como os outros 2 olhavam, talvez porque ele não entendia Deus ou o Senhor como os outros entendiam e viam. Mas acontece que ele, diferente dos outros, queridos, quando o Senhor se afasta, ele não sabe o que fazer com o que recebeu. É isso que acontece com esse homem. Ele não soube o que fazer com o que recebeu das mãos de Deus quando Deus se afastou dele. Se é que Deus se afasta, né, queridos? Eu estou só trazendo para vocês uma compreensão, porque é uma parábola. Não vai dizer que eu estou ministrando heresia, é uma parábola, queridos. Mas a parábola está nos ensinando que quando o Senhor se afasta, o que isso me conecta, queridos, ao que João 15 está nos dizendo? Sem mim, nada vocês podem fazer. Ao invés de eu bater nesse que não multiplicou hoje, queridos, eu quero olhar para ele de maneira diferente do que eu vi até hoje. Eu quero compreender que quando o Senhor se afastou dele, ele não sabia, ele não conseguia mais. Ele não produzia mais, não era mais possível para ele, porque ele entendeu, o Senhor foi embora, sem o Senhor eu não posso fazer nada.
Eu compreendi que sem o Senhor eu nada posso fazer. O que eu vou fazer com isso que o Senhor me colocou nas mãos? Eu quero dizer para você, tudo que você tem nas mãos, que Deus não está presente, queridos, é em vão. Não importa muito o que você está fazendo daquilo que está nas tuas mãos, se Deus não está nisso. Se Ele não está próximo, se Ele não está presente, se Ele não está junto, o que você está fazendo talvez, ainda que produza frutos para a sua glória, morrerá junto com você quando você deitar nessa terra. Agora, quando o Senhor está junto, queridos, pastor, mas o que o senhor me fala então dos outros dois que produziram? Eu volto a dizer, queridos, eles tinham uma percepção da palavra que foi recebida, do dom que foi recebido, diferente daquele que não conseguiu produzir. Mas aquele que não conseguiu produzir, ele não conseguiu porque o Senhor não estava perto. Talvez se o Senhor estivesse lá, lembra-se dos discípulos, queridos. Os discípulos caminharam com Jesus e existe um momento na vida dos discípulos que eles não sabiam o que fazer. Mas Jesus sempre falava com eles. E eles diziam, Senhor, Senhor. E Jesus falava, olha, o meu Pai, olha, o inimigo diz que, mas eu digo que. Jesus estava sempre instruindo, queridos. Não existe nada melhor na sua vida e na minha vida do que termos Deus por perto. Não existe nada melhor na sua vida e na minha vida do que nós estarmos conectados na videira. Não existe nada melhor na sua e na minha vida do que nós entendermos que aquilo que recebemos só é possível se Ele estiver. Quantos estão compreendendo, queridos? Então eu quero chamar a nossa atenção para isso. O que eu posso, pastor? O que eu devo? O que eu não devo? Eu posso tudo, queridos, desde que o tudo esteja conectado naquele que é. De outra forma, queridos, eu não posso nada. Sabe por quê? Porque as minhas decisões, elas podem me tirar totalmente do centro da vontade de Deus. Poderia um homem sair do centro da vontade de Deus? Se Deus é absoluto e toda a sua vontade é soberana sobre a terra? Poderia, queridos. Não significa que Deus não traz ele de volta, mas poderia. Homens, queridos, na Bíblia dão ideias muito claras de que eles tomaram decisões erradas e Deus teve que colocar um anzol no queixo deles e trazer eles de volta. Deus teve que fazer isso. Deus colocou um anzol no nariz e trouxe de volta. Fez isso com Israel muitas vezes. Sabe por quê? Porque naquilo que corresponde à nossa humanidade, queridos, nem sempre nós estamos conectados em Deus. Nós precisamos nos reconectar, queridos, para que eu e você possamos dar muitos frutos. Havia uma conexão entre você e Deus, entre eu e Deus no jardim do Éden antes do pecado, que nós nem temos a compreensão de como era. Mas no pecado, queridos, essa conexão ela foi rompida. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, queridos, Ele então faz um elo de ligação entre nós e Ele novamente, entre Ele e nós, que chama-se Cruz do Calvário, Jesus Cristo na cruz. A maior carta de amor que você vai encontrar na Bíblia, queridos, está no ápice de quando o Filho de Deus é crucificado. É a maior carta de amor. O que mais doeu no coração de Deus é o que mais traz paz para mim e para você e cura para as nossas vidas nos nossos dias. Então deixa eu dizer algo para você. Me parece, queridos, que se você e eu estamos enfrentando algumas realidades das quais nós não desejávamos para nós, nunca fez parte do nosso roteiro, nunca fez parte dos nossos sonhos, dos nossos projetos, nós precisamos reavaliar se nós estamos conectados nele. Pessoas conectam-se na religião quando sabem disso. Na verdade, queridos, a espiritualidade sempre foi um dogma para muitos de nós. Nós não sabíamos falar sobre as questões da espiritualidade. E à medida que Deus foi abrindo os olhos da humanidade, nós começamos a compreender que a espiritualidade, na verdade, para a humanidade, é tão simples como a humanidade que temos. É só estarmos conectados nele. Precisamos estar conectados. Paulo nos responde algumas coisas, queridos. Se eu nada posso sem Ele, então o que eu posso com Ele? É uma pergunta, queridos. João está dizendo que eu nada posso, sem mim nada podeis fazer, está no Evangelho de João. Mas Paulo está dizendo, queridos, que nós podemos algumas coisas. O que nós podemos? Paulo é levantado, queridos, nas cartas do Novo Testamento para conduzir a igreja quase que sempre de volta ao início de tudo. Paulo está escrevendo às igrejas da galáxia.
As igrejas da galáxia, elas começaram bem e estavam caminhando mal. Elas estavam caminhando mal porque elas haviam perdido a percepção da verdadeira justificação. Elas começaram a acrescentar na relação delas com Deus uma série de badulaques, queridos, uma série de apetrechos, uma série de coisas que já reprovava aquilo que Jesus de fato havia feito na cruz do Calvário e nos justificado totalmente diante de Deus. E quando então a igreja de Gálatas, queridos, ela começa a colocar em xeque a justificação por meio de Cristo Jesus, Paulo exorta aquela igreja. Então deixa eu dizer para vocês, queridos, Paulo, ele nos fala lá em... Deixa eu ver aqui, Gálatas 4,19. Ele diz assim, olha: meus filhos, novamente estou sofrendo as dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo, ele nos responde então o seguinte: se eu nada posso sem Ele, o que eu posso nele? Eu vou dizer para você o que você pode em Deus. Você pode permitir que Cristo seja formado em você. A luta de Paulo, queridos, foi renunciar à própria vida para que Cristo fosse formado nele. Só que Paulo nos dá uma ideia de algo mais profundo a essa igreja. Uma igreja que estava se perdendo dos caminhos e da vontade de Deus, e por isso as coisas à sua volta estavam sendo destruídas. Paulo nos dá uma ideia do seguinte: olha, não só eu estou morrendo para que Cristo seja formado em mim, mas eu estou gastando toda a minha vida para que Ele seja formado em você também. Queridos, é uma grande mentira você achar que a sua vida com Cristo é uma vida pessoal só entre você e Ele, e que você não deve se importar com os outros, quando na verdade temos o primeiro homicídio na terra. Quando Caim assassina Abel, Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o seu irmão Abel? E Abel então faz uma pergunta clássica, né, querido, de todas as pessoas que querem se esconder atrás do seu pecado. Abel faz a seguinte pergunta para Deus: porventura sou eu guardador do meu irmão? Cuidador dele? Sabe o que Deus responde para Abel, em outras, só parafraseando? E por que não? Como não? Que isso, Caim? Quem te ensinou que você não é responsável pelo seu irmão? Onde você aprendeu isso? Deus está dizendo para Caim. Sabe, queridos, Paulo está dizendo: amados, eu sofro dores de parto por causa de vocês, para que Cristo seja formado em vós. Nós precisamos compreender, queridos, que dar frutos para Deus, na verdade, não são os dons e talentos que temos. Não é porque tocamos uma boa música, porque pregamos bem, não é porque aparecemos nas mídias, porque estamos no Face, no Insta, não é porque saímos nas páginas dos jornais. Sabe o que é frutos para Deus? É formar Cristo na vida daquele que convive com você. Então olha para a tua vida conjugal e vê se Cristo está sendo formado no seu cônjuge. Porque se Cristo não está sendo formado no seu cônjuge, não é responsabilidade do seu pastor. Olha se Cristo está sendo formado na integridade e no caráter dos seus filhos. Porque se Cristo não está sendo formado na vida dos seus filhos, não é responsabilidade da igreja. Muito embora nós temos a corresponsabilidade. Eu queria que você entendesse essa palavra, queridos: responsáveis e corresponsáveis. Entre o responsável e o corresponsável existe um traço, um hífen. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, queridos. Temos nós de fato dado fruto para Deus dentro da sua perfeita vontade, a fim de que Cristo seja formado no outro com quem convivemos? Ou nós achamos que a responsabilidade da formação do outro está no sistema? Não está, queridos. O sistema vai corromper as pessoas. Ele vai jogar as pessoas no chão. Então é o seguinte: pare de chorar, queridos, por aquilo que você ainda não alcançou, responsabilizando outros, e chore de maneira correta. Diga: Senhor, qual que é a minha parte no processo? Se Cristo não está sendo formado nas pessoas que eu amo, o porquê que eu não estou participando dessa formação? O que em mim prejudica na vida do outro a formação bíblica, a formação da vontade do centro perfeita de Deus? Paulo está dizendo: eu sofro dores de parto. Quantas irmãs já pariram aqui? Se foi natural, você sabe como deve ser. Quantos já tiveram cólica de rim? Aí os homens entram na batalha também. Quantos homens já pariram aqui? Só para ver, ó. Teve uns 3 que balançaram assim. Queridos, eu quero dizer para você, eu uma vez dei entrada no hospital com cólica de rim.
A enfermeira que me medicou, ela falou assim: vocês não têm noção do jeito que eu estava. E o homem é tudo forte, né? Vocês sabem, né? No que diz respeito a essas coisas, né? Irmãos, eu estava da cor dessa parede. E a enfermeira falou assim para mim: ó, eu tive 3 partos normais e tive 2 cólicas de rim. Eu desejo ter mais 5 filhos normais e nunca mais ter uma cólica de rim. Ela falou: eu sei que você está vivendo, mas segura aí. Ela mandou um negocinho aqui e zerou. Mas sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Quando Paulo faz a menção de dores de parto, eu acredito que era uma das dores piores a serem enfrentada em vida, de maneira natural naquele período. Paulo está dizendo: filhos, ver Jesus formado na vida do outro dói. Por que dói, pastor? Porque vai exigir a sua morte, vai exigir a renúncia do seu eu, vai exigir muitas vezes você abrir mão das suas vontades. Ah, eu quero ir em tal lugar. Pois é, eu não quero. Então, para que Cristo seja formado em você, eu não vou. Ah, eu não quero ir em tal lugar, mas para que Cristo seja formado em você, eu vou. Percebe, queridos? Só que nós não agimos assim. Nós vivemos numa batalha de cabos de guerra todos os dias com as pessoas com quem amamos, queridos, e não entendemos que a nossa cota parte das dores de parto vai formar Cristo na vida das pessoas. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Lógico que é. Porque você está conectado na videira. E se você está conectado na videira, você tem seiva para que outros sejam alimentados por aquilo que Deus está dando a você. Quantos estão comigo ainda? Digam amém. Quantos estão entendendo? Quero finalizar o Ministério de Música, por favor. Eu quero finalizar com você dizendo a respeito da pergunta que iniciamos: será que eu posso? Eu quero que você entenda o seguinte: Deus sempre vai colocar diante de você escolhas. A minha oração por você nessa manhã é que você possa fazer as melhores escolhas, é que você possa tomar as melhores decisões. A minha oração por você nessa manhã é que você possa compreender, querido, querida, de que aquilo que Deus está fazendo, você é participante disso, se você está conectado na vontade de Deus. Não existe nada, queridos, nada na sua vida e na minha vida que possa mudar a realidade de Deus na vida de uma pessoa, mas existe muito que nós podemos contribuir para que essa vontade aconteça de maneira perfeita. Muito, queridos. Existe muito em você. A tua quantidade de perdão, a tua quantidade de quebrantamento, a tua quantidade de enxergar a Bíblia como a Bíblia é, a palavra de Deus como ela é na essência, vai mudar tudo à sua volta. Nós precisamos entender isso. Eu conversava com uma pessoa ontem eu saí daqui do culto, já era 1h da manhã. A galera ficou aí, comeu um negocinho aí, rapidinho, porque nós estávamos precisando ir embora por causa da lei, né, que determina, mas eu e a Giovana ficamos conversando com uma pessoa, e essa pessoa começou a abrir o coração, queridos, e eu comecei a ficar muito compadecido dessa pessoa. Por quê? Eu conversei com ela a respeito da cosmovisão que ela tem de si mesma e daqueles com quem convive. A nossa cosmovisão, que da maneira como nós enxergamos a vida e enxergamos os outros, irá determinar, queridos, quem somos e quem os outros são. Quando as pessoas colocam algumas coisas para mim, queridos, em aconselhamento, eu tenho dificuldade de enxergar o que elas estão colocando. Muitas vezes eu preciso de um milagre de Deus. Sabe qual é o milagre? Senhor, me ajuda a me colocar junto com essa pessoa naquilo que ela está vendo. Não no lugar dela, queridos, mas junto com ela. Para enxergar aquilo que ela está vendo. Por quê? Porque às vezes nós extraímos do outro só o que ele tem de negativo, só o que ele tem de ruim. Principalmente em relacionamentos conjugais ou familiares, queridos. Depois que a pessoa fica 40 minutos desossando o outro, que só sobra o esqueleto. Às vezes eu não tenho o que falar, queridos, de tanto pessimismo que é reproduzido em relação ao outro. Quando eu não tenho o que falar, eu faço uma única pergunta: de tudo que você falou, de todas essas dores que foi causada nas suas emoções, você consegue citar para mim ao longo desses anos juntos uma coisa boa que ele tem, que ela tenha? Uma coisa, uma única coisa. Porque é nisso que nós vamos nos apegar.
Sabe, queridos, nós passamos a enxergar o outro de maneira tão nociva quando estamos desconectados da vontade de Deus, que o outro de fato passa a ser um estranho, já não tem mais sentido para nós. Então se apegue naquilo que Deus colocou de qualidades, e quando as pessoas não conseguirem multiplicar o que foi colocado nas mãos delas, entenda que às vezes elas não multiplicaram porque o Senhor não está perto delas, ou elas se afastaram, elas se distanciaram do Senhor, e todas as vezes que nós nos distanciamos do Senhor, não sabemos o que fazer com o dom e com o talento que temos. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Tome as melhores decisões. Em outras palavras, assim, bem jovial, facilite para o Espírito Santo. Facilite para Ele. Agora, em outras palavras, assim, mais paternal, dê menos trabalho. Né? Agora, no maloqueiro mesmo, na gíria, toma vergonha. Toma vergonha. Sabe assim, acho que amanhã é de nós nos despirmos, queridos, daquilo que nós achamos ser certo, a fim de que Ele possa crescer em nós. Quando vocês recebem essa palavra, digam amém. Abra suas mãos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos com as nossas mãos abertas, a começar por mim, pelo ministério que está servindo aqui em cima. Todos nós, numa só fé, num só propósito. Nós não seremos vergonha, Senhor, motivo de opróbrio. Nós não seremos, ó Deus, nós estamos conectados na videira Cristo Jesus. E nós reconhecemos nessa manhã que nós nada podemos sem o Senhor, mas também reconhecemos que tudo podemos no Senhor que nos fortalece. E o Senhor pode todas as coisas, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. E nessa manhã eu oro por cada situação. Aquilo, Senhor, que tem sido colocado como um ponto final pela sociedade, na vida dos Teus filhos, na minha própria vida. Eu quero dizer, Satanás, nós te repreendemos em nome de Jesus. E nós não vamos dar ouvido nesta manhã nenhuma mentira soprada nos nossos ouvidos, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade. Nós repreendemos toda voz contrária, Senhor. Por isso nós seguimos crendo no Teu milagre. No Teu milagre na nossa vida, na vida dos nossos. Tudo que estamos enfrentando, Senhor, não temos por comum. Porque Tu és um Deus de incomum, Tu não és um Deus comum. O Senhor não é um Deus, ó Deus, que pode ser comparado a coisas comuns. Por isso nós declaramos nessa manhã na vida dos Teus filhos. O milagre do Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre os sonhos e os projetos que Deus tem para você. Nesta manhã eu declaro, seja você reconectado e reconectada na videira verdadeira Cristo Jesus, e o Senhor resplandeça sobre você, a luz do seu rosto o Senhor te dê paz, que o Senhor te guarde em todos os seus caminhos, que Ele faça de você, na verdade, uma luz nesse mundo perdido, e que ao sair das portas desta casa nesta manhã, o Senhor possa estar à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda, e todo mal que está se levantando contra você e contra a vontade de Deus para a sua vida, eu declaro uma semana de vitória e todos os seus inimigos lançados por terra, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde e dê a você uma excelente semana. A igreja diga amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.